Uma coisa também que a gente tem que saber, né? Tem que ter sempre em mente, é que os fungos, eles não são só causadores de doença no nosso organismo, tá? Não só no nosso organismo, mas no meio ambiente também. Que eu sempre falo para vocês, fungo, as bactérias, né? Esses dois reinos, né? Essas dois organismos, dois seres microscópicos, eles não são só maléficos para a gente não, tá? Eles têm vários benefícios para o nosso organismo, nosso corpo e para o meio ambiente também. No nosso corpo, eles evitam que a gente fique doente, né? Eles servem como se fosse uma barreira de proteção. Tanto é que na nossa flora vaginal, né, tem um monte de fungos, né? Esses fungos vão fazer o quê? Proteger a gente contra um outro tipo de infecção, tá? Então, eles são muito importantes para ajudar a gente a nos proteger, tá? Nas bactérias também é a mesma coisa que eu falei. A gente tem bactéria no estômago para ajudar a fazer a digestão. A gente tem bactéria, se forem fazer um exame microscópico, botar um raio-x, né, nosso corpo todo, e esse raio-x avaliasse a quantidade de bactérias e fungos que a gente tem no nosso corpo, a gente tem milhões de bactérias e fungos no nosso corpo. A gente tem milhares de bactérias e fungos, tá? Só que até um determinado momento, aquilo dali não causa mal pra gente. Vive em harmonia. É uma relação que a gente vai ver daqui a pouco, harmônica, em que eu dou abrigo e ele me protege, tá? Então, uma relação harmônica. Ninguém sai prejudicado, nem eles, nem eu, né? Nem a gente. A partir do momento que alguém sai prejudicado por algum motivo, a partir do momento que esse fungo deixa a gente doente, aí já é uma relação desarmônica, tá? Então, os fungos que a gente tem não são só causadores de doença, tá? Eles nos beneficiam também, através das relações harmônicas. A gente tem também, né, nesse grupo de seres microscópicos aí, a gente tem também os vírus, que eu falei para vocês que os vírus, eles têm algumas características bem importantes. Quais são essas características? Primeiro, eles não têm células, não possuem células, eles são acelulares, tá? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa esse nomezinho aí, né? Parasita intracelular obrigatório. Para eles se reproduzirem, eles obrigatoriamente têm que entrar numa célula do nosso corpo ou do corpo parasitado. Pode ser o nosso, pode ser de um vegetal, pode ser de um outro animal. Ele tem que entrar numa célula do organismo que ele está parasitando. Por quê? Porque ele não tem célula. Já que ele não tem célula, como é que ele vai se reproduzir? Porque ele precisa se reproduzir para se manter vivo, né? Ele precisa da reprodução para criar cópias dele e para manter o ciclo evolutivo dele, né? Mas como é que ele pode fazer isso se ele não tem célula? Ele não tem célula, tá, gente? Mas ele tem material genético, ele tem DNA e RNA, ele tem isso, só não tem célula. Então, para ele se reproduzir, o que ele faz? Ele precisa entrar no nosso corpo, no organismo, ele precisa procurar uma célula, precisa entrar na célula para se reproduzir. Se ele não conseguir entrar na célula, ele morre, tá? Seja dentro do nosso corpo, na corrente sanguínea, seja fora do nosso corpo, no ar, tá? Se ele não conseguir entrar e parasitar uma célula para roubar o metabolismo daquela célula para ele, ele acaba morrendo, tá? Então, por isso, o nome parasita intracelular é obrigatório. Então, característica básica aí do fungo são acelulares e são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? A gente já continua no próximo vídeo.